Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas características que ajudam a definir os principais gêneros narrativos. Se você quer saber sobre a origem dos gêneros narrativos em si, eu fiz um vídeo falando brevemente sobre isso e o link está aqui embaixo na descrição. Então nesse vídeo a gente vai tentar entender o que define um conto, uma crônica, uma fábula, uma novela e um romance. Então vamos começar com um conto, que tem como característica um tamanho reduzido. O autor que trabalha com contos, ele tem que entender que cada palavra ali é importante. Então ele tem que saber dizer muito com pouco. Um conto geralmente lida com poucos personagens e cenários e se passa num período de tempo muito curto. O conflito de um conto é forte, mas ao mesmo tempo ele não pode precisar de muita informação para ser compreendido pelo leitor. E geralmente há apenas um conflito mesmo. Alguns autores investem em gerar uma resposta emocional do leitor, trabalhando com temas com os quais todo mundo se identifica facilmente. E outros já se preocupam com um clímax que gere um efeito de impacto muito forte. Então aí vai da abordagem de cada autor. Um grande exemplo de contista brasileiro é o Machado de Assis. E lá fora, para a gente ficar só em um, a gente pode citar o Edgar Allan Poe. O próximo gênero que a gente pode falar as características aqui é a crônica, né? Há muita confusão entre crônica e conto, porque muitos cronistas são também contistas, e há muitas obras que ficam entre um e outro mesmo. Fica até difícil ter um consenso de definição. Mas a gente pode dizer que um conto, enquanto é um romance em miniatura, né, uma história concentrada, a crônica ela parte de uma reflexão. Ela tem o olhar do autor bem presente. Então, geralmente, uma crônica começa com uma observação do cotidiano, da vida, e o autor ali ele vai desenvolvendo uma série de acontecimentos que vão embasando ou não aquela reflexão inicial. Há diferenças sutis entre um e outro. A crônica abre espaço para indiretas, para sátira, para críticas pesadas, por isso que ela sempre foi muito presente nos jornais. Já a novela é uma história um pouco menor do que um romance e ela não tem tanta variação de pontos de vista e riquezas de personagens e de background. Ela geralmente se concentra num único personagem. E assim como o conto, ela também gira em torno de um conflito principal. A gente pode dizer que a novela está entre o conto e o romance. Inclusive, alguns teóricos costumam tratar a novela como um romance mesmo, só que realizado em um número reduzido de páginas. Nós temos o romance, que é uma história extensa, onde você pode ter um conflito principal e vários secundários, onde personagens podem entrar e sair da trama, onde você tem espaço para explorar vários pontos de vista. Dentre esses subgêneros, o romance é o que permite a utilização de mais recursos. Então o autor pode se aprofundar nos personagens, desenvolver os mundos, tornar um ambiente mais complexo. E um engano muito comum é achar que um romance é sempre sobre amor. E o que não é verdade, você pode ter romance de suspense, romance policial, de aventura e por aí vai, né? E exemplos de romances envolvendo todas essas temáticas não faltam, né? Para ficar só nos clássicos, a gente pode falar de Moby Dick, Orgulho e Preconceito, Don Quixote. E por último a gente tem a fábula, que é um subgênero bem fácil de identificar, né? Geralmente tem uma metáfora forte, os animais falam e tem criaturas fantásticas. Também a fábula se presta a críticas indiretas, observações sobre a realidade, e o que não pode faltar numa fábula é uma lição de moral no final, né? Por isso é que a fábula é um gênero muito recorrente nas histórias infantis. Bom, então essas são algumas características e diferenças entre os principais gêneros narrativos. Se você tem interesse em trabalhar com algum deles, existem muito mais nuances e definições, então vale a pena uma pesquisa mais profunda. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem um link para nossas redes sociais e o nosso site, onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!